Os quadrinhos de Evil Dead, parte 1, Tracheira Violenta, patrocinado pelo Belk. É isso, bora. Nunca li uma HQ de Evil Dead, eu só li aquela que faz crossover com Marvel Zombies. Olá pessoal, bem-vindos à Tracheira Violenta. Oi, você está desfocado por algum motivo. Eu sou Osvaldo e o vídeo de hoje é sobre os quadrinhos de Evil Dead, ou pelo menos parte deles. Um contexto breve é que Evil Dead é uma franquia de filmes de terror comédia que é conhecida no Brasil pelos nomes Uma Noite Alucinante. Morte do Demônio e Uma Noite Alucinante. Eu gosto de Uma Noite Alucinante. Uma Noite Alucinante é um nome incrível. Gui, não sei se você ainda tá aí, mas depois eu quero conversar com você do fato de que, tipo, quando o Sensei pisca, ele desce. Tem que dar uma ajeitada nisso daqui, eu não sei como é que ajeita. É isso. Essas histórias todas são sobre demônios apelidados de Deadites, que surgem depois que alguém lê o Necronomicon, o Livro dos Mortos. E para falar dos quadrinhos, o filme mais importante que a gente tem que ressaltar aqui no começo é também o mais aleatório. É o Army of Darkness, o fim da trilogia original que... Pô, a música dos pedaços que era meu vídeo, olha, só 10 minutos, hein? Eu vou seguir a fila, tá? Eu vou seguir a fila. Saiu em 1992. Até então, a franquia do Evil Dead era sobre o Ash, o nosso protagonista, indo para uma cabana na floresta, encontrando demônios e se transformando de um cara normal para um matador de demônios bem caricato, bem canastrão. No Army of Darkness, o Ash volta no tempo para um castelo medieval, no qual ele tem que se juntar ao povo local para lutar contra a ameaça do Exército dos Mortos, que é liderado por uma versão malvada dele mesmo. Isso é relevante porque os quadrinhos do Evil Dead, tecnicamente, não são quadrinhos do Evil Dead, eles são quadrinhos do Army of Darkness. E a história Legal. continua diretamente de onde o Army of Darkness parou. Tava me perguntando isso, ok, tá, maneiro. Na maioria das franquias que eu falei de quadrinhos aqui, tipo Sexta-feira 13 ou Hora do Pesadelo, Eu gosto que o Ash vive basicamente o plot do Doomguy. Sim, é irado. O Ash é um dos melhores, se não o melhor, tipo, protagonista de filmes de terror. Tipo, pensa na ideia de que em grande parte da franquia de terror, o foco tá no seu vilão, né? Evil Dead, clássico, o foco tá no seu herói. É a primeira que faz isso. Tipo, o símbolo icônico de Evil Dead do clássico é o Ash. Você pode dizer Necronomicon, mas Necronomicon é um objeto. É o Ash, pô. os quadrinhos não seguiam uma continuidade entre si. Cada história era independente e algumas seguiam os moldes da franquia, outras eram só um surto. Sabia que tem quadrinhos de Ash vs Freddy vs Jason? Eu não sabia, mas isso parece uma coisa tão, tipo, óbvia que existiria. Então eu estou feliz que existe. Que tentaram escrever qualquer coisa e colocar o nome da franquia em cima. E os quadrinhos do Evil Dead têm um pouco dessas duas coisas, mas unidas em uma história contínua. Essa história, pelo menos a da parte 1 desse vídeo, é dividida em 16 arcos e em 51 volumes. Caralho! É tão longo assim, caralho. Então Aí eu tiro. é óbvio que essa história é enorme, tem muitos problemas, tem muita contradição, tem muito filler, tem muita coisa bizarra, mas também tem os seus bons momentos e alguns bons arcos no meio. Mas antes de falar disso, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, se vocês não forem inscritos ainda. A Cavaleira dos Piratas é de Ossos Cruzados. Comentem aí embaixo se vocês já leram algum quadrinho do Evil Dead, do Army of Darkness. Eu li quadrinho do... Tipo, vamos lá. É o 3, né? Eu acho que era o 3. É literalmente o 3, se não me engano. Então, sabe Marvel Zombies, né? Super, super famoso, Marvel Zombies, todo mundo conhece Marvel Zombies e tudo mais, e blá blá. Acontece que o final de Marvel Zombies é o Ash indo pra terra de Marvel Zombies. Eu não lembro se é o terceiro, eu não lembro qual que é. Tipo, pelo fato de que tá aqui, faz eu pensar que sim, é no terceiro. Mas isso acontece. O ponto é que isso acontece. Então essa foi a única HQ de Evil Dead que eu li. O que vocês acham desses quadrinhos? Também deixem outras recomendações de filmes ou sei lá mais o que pra gente falar aqui no canal. E é claro, acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui, então considere virar membro da Tracheira. Quando você é membro da Tracheira, além de apoiar a gente, você também A capa fez essa post ali? Por isso que eu acho que é aquele mesmo. tem acesso a um conteúdo exclusivo e pode votar pra escolher Marvel Zombies é uma ideia muito mais ou menos com uma execução que é quase ok. Eu acho foda-se.
Eu acho meio blé. Oi, Eric! Eu acho meio blé em geral. Alguns filmes que a gente fala aqui no canal. E também já vou liberar aqui um aviso de spoilers para todos esses quadrinhos do Evil Dead. Afinal, grande parte da graça desses vídeos de quadrinhos é falar todas as bizarrices que acontecem nele, né? Então spoilers estão liberados. Então vamos nessa. Eu vou falar dos quadrinhos aqui Mas fomos naquela. em ordem cronológica, o que significa que a gente vai começar por onde a maioria das franquias começa, com uma adaptação chechelenta de filme para quadrinho feita Sempre tem essa merda, eu odeio isso. Por que faz essa porra? Nunca é bom. nos anos 90. E não tem muito pra falar desse na real, é a mesma coisa de todas as adaptações de quadrinho dos anos 90. Ela foi lançada em Dando ler todos antes dos spoilers? Bora. Bora. Aqui, é muito fácil. É só Read Comics Online. É só entrar no Read Comics Online que... Então, a minha piada aqui é que o Read Comics Online tinha morrido. Aparentemente ele voltou. Army of Darkness. Yep, tá. Aqui, I guess. Bom, não era o que eu esperava. Tá tudo bem, continuemos. em 3 volumes, o que não é o suficiente pra contar a história de um filme direito. Decidiu desmorrer? Sim, decidiu desmorrer. Tá tudo bem. Então eles cortam a história do filme toda pra dar uma resumida nela, pra ela caber nas páginas. Vai ter que ler agora? Não tô afim. Mas o mais bizarro é que esse quadrinho dá a impressão de que eles estão tentando levar o Army of Darkness Ele voltou mesmo ou está como morto-mal? Vamos descobrir mais tarde se tiver vírus no meu PC. a sério, Mas vamos ao trash mal feito. Não gosto muito da ideia do apocalipse com heróis. Raramente isso é algo interessante de fato? Yes. como se fosse uma coisa de terror assustadora de verdade. Eles estão repetindo a história estúpida do filme e até as mesmas falas que são de comédia, mas com um This is my boomstick! contexto pra ser um terrorzão pesado. E eles colocaram o final original, que é uma coisa mais deprimente do Ash acordando Eu ia falar, o final é tipo... Eu tava me perguntando se a cronologia das HQs ia pegar do final... Eu ia falar final secreto, mas final alternativo, que não é o final que foi pro cinema, que ele é dark e triste, e acaba a franquia em tipo... Ash tá fudido pra sempre, é isso. tarde demais e vendo o mundo pós-apocalíptico. Tentaram fazer a história ficar mais séria, mas nada disso funciona porque a gente que tá lendo sabe o que é Evil Dead, a gente sabe qual é o estilo e o humor dos filmes da franquia, então isso aqui é só uma adaptação muito corrida e meio esquisita. Depois desse lançamento, a franquia de Evil Dead ficou 12 anos parada nos quadrinhos, e os direitos foram comprados pela Dynamite Entertainment, que lança quadrinhos do Evil Dead e Army of Darkness até hoje. O primeiro desses, que lançou em 2004, se chama Ashes to Ashes, ok, tá, beleza. Zumbi em geral já deu, ainda mais a parada do ai, os verdadeiros monstros são os humanos. Eu sinto que, tipo, a HQ de Walking Dead, ela é tão boa, com seus problemas, mas ela é tão boa, que quando acabou, você sente que você não precisa ver mais nenhuma outra história de zumbi. Tipo, a não ser que seja alguma coisa muito fora da caixinha, tipo iZombie ou algo assim. Em geral, tipo, não precisa. iZombie, Santa Clarita Diet, algo assim, tipo... Você lê o Walking Dead inteiro, você fica, eu não preciso mais ver gente sobrevivendo a zumbis. Army of Darkness, Ashes to Ashes. Robert Kirkman sabe cozinhar quando ele quer? Sabe. Ele é um autor acima da média, com certeza. A primeira coisa que dá pra ver aqui em comparação à última é a mudança de traço, porque antes era uma coisa mais séria, mais sombria, realista, Esse eu achei vibes. e agora foi pra uma parada leve, mais comédia, que é muito mais a cara da franquia. A arte não fica assim E se for zumbi sobrevivendo a gente? o tempo todo, Zumbilândia é realmente ruim? Não, Zumbilândia é legal. O primeiro Zumbilândia é maneiro também. Mas é porque é uma vibe, tipo, própria também. A questão é que tem que fazer uma vibe própria. Se for fazer uma história de zumbi hoje em dia, tem que fazer uma vibe própria. E não é dizendo que, tipo, algumas coisas recentes de zumbis não são boas. Eu gosto, por exemplo, do... Dying Light. Dying Light é maneiro. Já vou falar de Anne and the Apocalypse? Não. ela muda de volume pra volume, mas geralmente ela Mas Dying Light não é maneiro por causa de zumbis. Tá ligado? As zombies e Santa Catarina são boas ideias. A Casa do Namorado Zumbi também achei hilário. Sim, tipo, pega a ideia de zumbis e vai pra um lado mais loucaço, fica mais legal pra mim. segue mais na linha dessa coisa cômica. Ao invés de temos que sobreviver, pois na verdade os humanos são os verdadeiros problemas desses problemas problemáticos que estamos tendo. Anne and the Apocalypse é um filme de Natal com zumbis e um pouco de musical. Vibes! Química fantástica, assim, que esse primeiro quadrinho estabeleceu. E a história aqui começa no início mesmo. Ela faz uma recapitulação rápida dos 3 filmes do Evil Dead e depois segue o final oficial do Army of Darkness, com a mulher Deadite aparecendo no mercado onde o Ash trabalha. E a história que segue disso... Ah, ok. Então não vai... Então não lida com o final... Com o final ruim.
O que é meio triste. Eu gostaria de ver uma continuação daquele final, porque aquele é um final que acaba meio aberto. A ideia é acabar aberto, mas, enfim. Isso é uma zona, não tem como chamar de outra. Destino dos Vampiros dentro da vibe sobrevivendo a zumbi, só que é diferente? Sim, porque é uma vibe completamente, né? Até esqueço que são zumbis. Outra coisa. O que rola é que o Ash voltou pro presente, mas o velho sábio lá do terceiro filme volta logo depois pra avisar pra ele que ele voltou um pouco antes da trama do primeiro filme. Ele não tá no tempo exatamente correto. Ok. Então os dois, o Ash e o velho, têm que seguir o Ash do presente pra cabana pra certificar de que ele vai voltar no tempo. O que não faz sentido nenhum, porque o Ash em Evil Dead 2 voltou no tempo sem interferência. E a maior obra-prima da sétima arte com o tema de zumbi. Meu namorado é um zumbi. Então, é o que o Eric tava falando. É uma ideia divertida, tá ligado? Sunset Overdrive pega uma vibe bem boa de Apocalipse Zumbi. Sunset Overdrive é divertido também, porque foda-se. Externa sem precisar acontecer o que aconteceu nesse quadrinho. Então o momento todo você só pensa, cara, tudo que esses dois personagens precisam fazer é nada. Se eles ficarem sentados, acontece exatamente o que eles querem que aconteça. E depois são eles passando por uma sequência de eventos bizarros para tentar destruir o Necronômico. Porque eu gosto de algumas coisas aqui. As falas Zonryaku é um primeiro episódio maravilhoso e o resto eu não consegui dar uma foda e larguei. Mas o primeiro episódio é maravilhoso. Tipo, podia ser um curta, né? Ser só um curta-metragem da ideia de, tipo, o mercado de trabalho japonês é tão infernal que um apocalipse é melhor do que aquilo. Curta-metragenzinho, primeiro episódio, pronto, acabou, muito bom, muito maneiro, legal. Mas aí tem o resto da série, que aí eu não consegui ligar, não. do Ash são engraçadas, combinam com o personagem, ele é bem caracterizado. Depois de um tempo, os quadrinhos acabam exagerando muito o personagem dele e ele vira um tipo de caricatura. Mas no começo é legal. Mas acho que essa história pode muito bem se resumir em contra o que o Ash está lutando agora. Primeiro são animais da floresta Deadites, depois tem a Linda, a namorada dele dos primeiros dois filmes Deadite também. Depois tem ele mesmo, só que é outra versão do personagem do presente. Tá depois bom. tem um exército de múmias e tem alguns Bala. alienígenas também. Puta, aí tá indo um pouquinho longe, mas é Evil Dead, eu não ligo, tá tudo bem. Eu adoro Evil Dead antigo. Eu adoro Evil Dead antigo. A parada vai escalando de um jeito tão absurdo que parece até um jogo do Metal Slug. Mas no fim das contas, essa trama toda são só elementos do filme do Army of Darkness embaralhados. Tem um Ash do mal que tá comandando um exército de Deadites e tá lutando contra um exército de guerreiros que vieram do passado. No fim, eu acho que essa primeira história do quadrinho é ok, é um bom ponto pra começar. Ela é só um Saudosista? Eu gosto do novo também, eu acho maneiro. Só que o novo é tipo, ele pega pelo gore, e o gore é legal, e blá blá, maneiro, violência. Uhul, violência. O quão cafona esse antigo é o que me pega, é o que faz eu gostar tanto. repeteco do Army of Darkness, mas até aí muitas histórias que vão vir são um repeteco do Army of Darkness e essa é a melhor delas. Depois dela a gente tem Army of Darkness, Shop Till You Drop. A primeira parte, Dead, esqueceu o Dead. como o nome indica, se passa toda no Pô, Renove foi bem bala, os zumbis ainda funcionam? A gente tá falando, tipo, as a whole na ideia de... Como é que eu digo? Uma história inteira temática pra isso. O que faz essas outras histórias funcionarem não é a base de, tipo, zumbis e ponto. O problema não é a criatura zumbi. O problema é usar ela de uma maneira meio boring. Resident Evil nunca usa zumbi como boring, porque, tipo, nem zumbis eles usam muito. Eles usam zumbis como inimigo normal. Depois tem as outras infecções, pô. S-Mart, que é a loja de conveniências onde o Ash trabalha. O começo é ele e os companheiros de trabalho dele lutando contra os Deadites. Claro. E por algum motivo ainda não explicado, a Sheila, que é o interesse romântico do Ash lá na era medieval do filme 3, também avançou no tempo e tá lá trabalhando com eles. Já a segunda parte dessa história se passa num futuro distópico, que também é um futuro tecnológico, e aí o Ash tem que lutar contra os Deadites dentro de um programa de computador no melhor estilo Tron. Tá e bom. essa parte, apesar da mudança de cenário, eu achei muito desinteressante, porque o que tá rolando é um monte de diálogo sobre baboseira tecnológica incompreensível e é tudo um preparo para eles repetirem a mesma piada do filme do Army of Darkness lá do Klaatu Barada Nikto, que é o Ash errando a frase que ele tem que falar. É uma Clamtu Burito Nicto. piada que é muito boa no filme, mas ela é tão usada nesses quadrinhos que ela passa da validade bem rápido. E no final, o Ash se veste de Hail to the King, baby! Elvis pra matar os possuídos. E eu gosto um pouco de alguns detalhes da arte aqui, do tipo, eles vendo a entrada da loja se transformando no Necronômico, uma Legal. parada maneira. A última coisa que o Ash tem que derrotar aqui é o chefe dele, que foi possuído pelos Deadites e se transformou em uma criatura lagostão gigante. Tá Eu bom. não sei qual é a dos quadrinhos de terror com personagens Acho que um jogo estilo Metal Slug de Evil Dead funcionaria? Sim, na verdade. Tinha um jogo de PS2 de Evil Dead, calma aí. Evil Dead PS2. Evil Dead Regeneration, esse. Tipo, quando quiser. Aparentemente era um jogo meio bobinho. Só que um bobinho positivo, tá ligado?
Parece divertido. Nunca joguei, mas parece divertido. Personagem que vira um O que eu acho que a playlist do DC é do Igor? Conversas de antes do react da live. lagostão enorme. Eu só sei que isso acontecia nos quadrinhos do Hellraiser também. E, Ele é um Musou, ele é um hack and slash. Ele é um hack and slash de PS2. bem, 2 vezes já é demais. O curioso é que no final desse arco, o Ash de fato consegue destruir o Necronomicon com um tiro da espingarda dele, que é uma coisa que mais tarde nos quadrinhos eles vão falar que é impossível, que o Ash não consegue destruir o livro de jeito nenhum. Mas continuidade é o de menos nessas histórias todas. Eu achei que cada uma fosse, tipo, individual mesmo, da maneira que tá sendo dito aqui. Porque, tipo, são minisséries, né? Acho que é pra contar elas como individuais. Sei lá. A próxima história é o primeiro crossover do Evil Dead. É claro que Evil Dead tem vários quadrinhos, Então deve ser bucha, eu joguei muito hack and slash no PS2. PS2 era a plataforma do hack and slash, né? então tem vários crossovers e a maioria Continuidade, meu quadrinho dos anos 2000. deles eu vou esperar pra falar do nosso vídeo de crossovers, que eu vou tentar lançar esse ano ainda. Mas esse primeiro crossover dele é bem único e é uma parte integral da história, então eu vou falar dele aqui. É o Army of Darkness contra Reanimator. O que parece completamente aleatório, mas na real tem uma conexão esperta ali, porque Reanimator é baseado em um conto do Lovecraft. E o Necronomicon, o Livro dos Mortos, é uma criação do Lovecraft que foi adaptada lá pro Evil Dead. Então ele meio que conecta tudo isso no mesmo universo. Essa aqui já começa irregular nas capas também. Tem uma que é bem legal, que é a mão dos dois personagens se enfrentando. Legal. E tem umas que são PS3 para qual jogo? Da FPS bucha? FPS e TPS bucha. Tá, tipo, vamos lá. Tipo... vamos pensar. Super Nintendo foi a época dos mascote platformer, né? PS1 seria mascote platformer 3D. Talvez, não sei. PS2 foi a era do hack and slash. PS3 foi a era dos TPS e FPS Busher. PS4 teria sido o quê? Começo de jogo de serviço? Não sei. PS4 é Survival Horror PS1 também, true. Mas PS4 é tipo a era de porra nenhuma. A era de jogo colorido. A era de jogo de tiro colorido. Jogo filme, e já tava no PS3 também. PS2 360 foi a era dos tie-in games? Também. Vocês estão falando de jogo filminho para PS4, mas já tinha no PS3. Mas vou dizer PS4. Tá, PS4 faz sentido também. Então tá, PS4 é jogo filminho. PS5 é jogo de serviço. Pronto. Essas são as eras. Vou pegar café. Tá aí notas eras de videogame. Espero que gostem dela. Já volto. Eu! Voltei, bora. só... Pô, olha a cara do Ash, cara. Olha, Ash. Parece que o Ash tá sendo interpretado pelo lobisomem do Crepúsculo. Que porra é essa? É verdade. Dana, se você fosse um cavalo, você seria um cavalo da Dight? Yes. A história dessa continua de onde a última parou, com o S-Mart todo destruído, um monte de gente morta, Ah, ok. Realmente tem continuidade mesmo. X. né, os Deadites, e o único sobrevivente é o Ash. Então o Ash naturalmente é preso e jogado num sanatório. É claro. Então, além dos Deadites que seguiram ele até lá, tem também o cientista doido, Pra mim, o PS5 saiu agora. Eu sinto isso às vezes também. PS5 não existiu de verdade. Herbert West, o Reanimator, fazendo experimentos e trazendo os mortos de volta à vida. O que rola aqui é que tem uma dupla que resgata o Ash porque ele é o escolhido, e essa dupla tem essa personagem chamada Sugar Baby, que aparentemente sabe umas magias e solta uns poderzinhos, e esse cara que tem o corpo todo tatuado com passagens do Necronomicon. Tá bom. E parando pra pensar, é igual um personagem que é um cenobita que também aparece nos quadrinhos de Hellraiser. Eu tô começando a ver um padrão aqui. O cara da tatuagem morre em pouco tempo, Tadinho. mas a tal da Sugar Baby vira uma personagem recorrente aqui nas histórias em quadrinho. O vilão aqui é o Herbert West, que eu acho meio bizarro porque ele não é o vilão do Reanimator, ele é um tipo de anti-herói. Mas a justificativa aqui é que esse não é o Herbert West de verdade. Ele é o Reanimator malvado do mundo espelho. Por quê? Tá bom. Isso é uma coisa que eles apresentam aqui agora. Parece que existe essa dimensão da Deadite, que os espelhos são portas para essa dimensão, e Libus Company? que eles conseguem quebrar essa porta e atravessar ela se a pessoa e o Deadite estiverem olhando pro espelho ao mesmo tempo. Libus Company? A parada fica mais forçada quando o Ash entra no mundo espelho e descobre que é tudo temático de Alice no País das Maravilhas. É claro. Ele acaba lá tomando um chá junto com a Sheila, o Herbert West do bem, e o próprio Lovecraft. Quer dizer, por que não, né? Eles ainda justificam isso, que tipo, a temática da Alice nos Países das Maravilhas aqui é porque eles recentemente absorveram Lewis Carroll. Recentemente. Lewis Carroll morreu em 1898. Essa história se passa em 2004, mas eu gosto da temática Lovecraft desse quadrinho como um todo. Eles mencionam nomes conhecidos da mitologia dele, como a cidade Lembrei um filme muito interessante de terror sobre zumbis a Extermínio. Eu gosto de Extermínio. Eu gosto de Extermínio 1. Eu não vi Extermínio 2. Não, eu vi Extermínio 2. O Extermínio 2 é meio foda-se.
eu gosto de Extermínio 3. E o Extermínio 4, entre aspas, Extermínio alguma coisa dos mortos, ou que seja, eu não vi ainda, eu quero ver. De Arkham, a Universidade Miskatonic. E o vilão aqui que tá por trás de tudo é o deus ancião Yog-Sothoth. Daniel, eu gosto de Among Us e questões de leis temporais? Não. Uma entidade Lovecraftiana, então isso Yog-Sothoth. é interessante. O próximo aqui é um arco curto chamado de Old School. Como o nome indica, esse arco é um... O Extermínio 3 foi filmado com iPhones mesmo? Eu não sei, eu só sei que ele é tipo... Ele pode... Eu entendo quem não gosta. É isso. E 28 Days Later, esse é Extermínio, pô. 28 Days Later é Extermínio 1. 28 Weeks Later, Extermínio 2. 28 Years Later, Extermínio 3. Retorno às Origens, que é um jeito bonitinho de dizer que ele meio que repete os 2 primeiros filmes com a trama da cabana. Ah, é claro. O que rola é que o Ash quer salvar a Sheila do mundo dos espelhos, então ele e a Sugar Baby voltam pra essa cabana. Mudam de artista a cada edição, por acaso? Porque agora o Ash é o Sylvester Stallone, tá ligado? Pra destruir o vínculo dos Deadites com o mundo real, que é a gravação que invoca eles no primeiro filme. E se eles conseguirem fazer isso, eles conseguem fechar o portal e realizar um desejo, porque, sei lá. Old School, sim, pois é, em inglês é melhor. Né? E o que a gente tem aqui é uma repetição de elemento do Evil Dead 1 e 2. Volta a Linda Deadite, volta a Henrietta, aquele Deadite principal do Evil Dead 2. Uma coisa que é diferente dessa vez, porém, é que a própria cabana O nome PTBR Extermínio, que nome é. Pois é, mas é a vida. fica possuída, ela ganha um rosto bizarro que sai do teto no melhor estilo Fred Krueger e ela passa a fisicamente atacar o Ash. Que é uma ideia que depois foi reutilizada no Ash vs Evil Dead, a série, então isso é interessante. Mas agora temos Série que eu nunca vi, nunca soube se é boa. Ash contra Drácula, que também Sure! Sure! É um caminho que eu mais daria pra Evil Dead. é conhecida como Ash contra os monstros clássicos. Porque não é só o Drácula, ele chama todo o elenco de monstro dos anos 30 ali com ele. Isso aqui é praticamente o Ash fazendo uma versão da trama daquele filme do Van Helsing com o Hugh Jackman. Legal. Eu não curto muito o visual do Drácula aqui, porque ele não é um Drácula estilo Bela Lugosi, aquele Drácula clássico. Ele tá parecendo mais um Drácula que é vilão de anime ou de JRPG. Die, monster! You don't belong in this world! Mas acho que essa é a ideia. Acho que a inspiração dele é realmente um pouco mais Castlevania. A motivação do Drácula é que ele quer virar o anticristo, ele quer construir um exército de monstros e dominar a Terra. Que original. E aí esse exército de monstros que ele recruta tem lobisomem, Até os bichos lembram de Castlevania, na verdade. Eu acho que essa é a ideia mesmo, não ironicamente. múmias, vampiros e o próprio Tem Ash contra Juiz Dredd. É insano. Imagino. Frankenstein. Que curiosamente é parecido com o Frankenstein do filme do Van Helsing também. Porque ele não é um monstro do mal e ele na verdade O plot de Castle 3. Eu falo, tipo, a questão de Castlevania é que eles pegam um monte de filme filmes clássicos de monstro universal. É exatamente isso que eu tô fazendo aqui. Então, provavelmente, realmente, isso foi inspirado por Castlevania em geral. Evil Dead é Castlevania. vira aliado do Ash e ajuda ele a lutar contra o Drácula. E ele tem poderes de eletricidade também. Porque é claro que ele tem, né? Se ele não tivesse, ele ia fazer Não, isso daí vai ser interessante no anime de Dorredor ou no mangá. Quanta pergunta aleatória, Santos! Sei lá, mangá parece mais bonito pela arte. o quê? Bater nos lobisomens com a mão dele? Falando em Van Helsing, tem um nessa história também, mas aqui ele tem uma representação um pouco diferente. Aqui ele é um Bom tarde, João Victor. lacaio do Drácula, que é um cara careca usando um monóculo, que na verdade, no final, era só um monte de inseto usando roupa de gente. Bala. Mas o que mata essa trama aqui pra mim é que ela tem uma abordagem diferente, mas ela vai lá e faz a mesma trama de futuro distópico e viagem no tempo. E o Ash meio que nem é o protagonista dessa vez. Ele tem que voltar no tempo pra buscar essa personagem nova que se chama Eva, a filha do dragão, que na real é filha do Drácula. O dragão é metafórico. Não é metafórica, é porque dragão. Yay! O conflito central desse quadrinho vira o Drácula lidando com a filha dele, e a luta final é entre os dois, o Ash fica só assistindo. No fim das contas, em Ash contra Drácula, o Ash não luta contra o Drácula. E essa tal dessa Eva, ela vira uma personagem recorrente nos quadrinhos da Dynamite. Ela ganha umas one-shots só pra ela e faz crossover com mais um monte Ela matou o Frankenstein e o Drácula em um lobisomem aleatório, que triste. de quadrinho que eles têm lá. Então, sei lá, todo esse arco do Drácula aqui me dá a impressão de que era a editora forçando uma personagem nova que eles queriam emplacar. Sim, provavelmente é isso mesmo. A tal da Sugar Baby aparece aqui de novo, mas ela não serve pra nada. Ela é uma personagem bem bosta, porque ela é apresentada como essa feiticeira que faz uns poderzinhos e consegue se virar. E aí ela não faz nada pelo resto da franquia? Imagino que seja isso. Mas literalmente todas as participações dela até agora foram ela ser capturada pelo vilão e ter que ser resgatada pelo Ash depois. É claro. Aqui a gente chega em um dos pontos mais baixos do quadrinho, que é a morte do Ash. Essa história é sobre um F. Ash.
culto apocalíptico que tem uma Feche no chat. Eu não sei. Vê a primeira temporada de Ash vs Evil Dead, porque mó interessante a ideia, mas o motivo dos Deadites... Calma aí. Mas o motivo dos Deadites terem voltado é porque ele ficou chapado, literalmente ficou chapado com uma meretriz e decidiu ler o livro com ela. Aí eles juntam uma gótica e um médium pra ir até a cabana pra matar os demônios. Isso é um pouco dentro do Ash, sei lá. rede de fast food de cachorro-quente e faz as pessoas comerem cachorro-quente infectado e virarem Deadites. Tá bom. Essa história é muito ruim, ela parece uma fanfic. Eles tentam inventar uma origem pro personagem Tudo isso não é meio que uma fanfic? Eu sempre considero que essas HQs são meio fanfic em geral, então não me incomoda tanto assim. Não dá pra destruir esse livro, não? Não. E essa eu acho, mas não. do Ash, uma coisa que contradiz os próprios filmes, metendo uns flashbacks falando que ele encontrou Deadites a vida toda dele, que o Necronomicon sempre assombrou ele desde criança. Aham. E os vilões o tempo todo são uma versão Deadite dos personagens do Army of Darkness. O que é muita fanfic, cara, só deixa esses personagens quietos. Tipo, eles nem são personagens tão bons assim, eles são só umas caricaturas, eles estão no filme pela comédia. Eles não têm conteúdo ou personalidade suficiente pra ficar tirando várias histórias assim deles. Ah, e esse arco não tem final. O Ash supostamente morre, mas na verdade o confronto final é só um monte de gente tentando explicar a história no melhor estilo vilão de James Bond, e aí o Ash, em vez de morrer, só é transportado pra outra dimensão. E na Sure. real, esse arco todo é uma grande desculpa pro Ash entrar em outro crossover, que é Army of Darkness contra os zumbis da Yeah. É esse que eu tava pensando. É esse que eu tava pensando mesmo. Marvel. O contexto pra isso aqui é o seguinte: era 2007, os quadrinhos do Walking Dead estavam fazendo bastante sucesso, a Marvel virou e falou, chama o cara que escreve esses quadrinhos de zumbi pra fazer quadrinhos É que, tipo, tem níveis de fanfic. A Comédia é uma fanfic, mas se eu fizer uma fanfic do Dante, é a fic da fic. Válido. de zumbi pra gente. Eu na verdade não sei se foi isso que aconteceu, mas eu gosto de imaginar que sim. Rolaram então esses quadrinhos da Marvel que o conceito é: os super-heróis foram se infectando com o vírus zumbi e matam todo mundo do planeta Terra, porque eles são zumbis com superpoderes. E depois de ler esse crossover do Evil Dead, eu na verdade fui atrás e li também todo o primeiro volume do Marvel Zombies. Meio ruim. Não, bom, foda-se. É meio foda-se. É isso. É meio foda-se. É foda-se. E assim, eu achei muito ruim, do tipo muito ruim, Eu achei foda-se. constrangedor. Mas o vídeo não é sobre isso. O vídeo é sobre o crossover e o que rola nele é que o Ash, depois de morrer, vai parar no universo da Marvel antes do apocalipse zumbi. A melhor coisa desse quadrinho é a reação do Ash com o universo Marvel, porque entra um pouco dessa autoconsciência do ridículo do mundo dos super-heróis. O Ash chega lá achando que todos os super-heróis são um monte de palhaço fantasiado, ele não sabe quem é herói e quem é vilão porque eles são meio que todos iguais lá e estão se porrando no meio O DC Zombies é foda também? The Seized? Eu não vi. Esse eu meio que pulei. da rua, então ele acaba ajudando as pessoas erradas no meio da luta. A infecção zumbi começa a se espalhar e eu acho que o problema aqui é a falta de foco. A Marvel tem muito personagem no catálogo deles e parece que o objetivo deles aqui era enfiar a maior quantidade de personagem e autorreferência possível por página. E Sim. pra mim isso acaba sendo só um desperdício de potencial de fazer uma história que seja interessante de verdade. Tem uma parte no começo que o Ash se alia com o Justiceiro pra matar uns zumbis. Isso é uma dupla maneira, daria pra fazer uma história inteira com os dois ali de protagonista. Mas o Justiceiro morre em poucas páginas, porque é isso, irmão, a roda tem que girar e o Ash tem que encontrar no mínimo 50 personagens da Marvel nessa edição só. Eu acho o estilo de zumbi da Marvel bem chato. Esse bicho deve vender, né? Porque não é possível que eles investam tanto em algo que parece tão ruim. Marvel Zombies fez sucesso do caralho, pô. Marvel Zombies fez sucesso do caralho, foi lembrado pra caralho. Até teve a porra da adaptação lá em animação recentemente. Então, tipo... Sim, Marvel Zombies fez sucesso. Também, porque eles são zumbis que mantêm as memórias e a O da DC soube fazer com a Noite Mais Longa, Noite Mais Densa, imagino, né? Mas é outra vibe. Tipo, Noite Mais Densa é uma vibe bem diferente. O equivalente de Marvel Zombies da DC é o The Seized, que é uma outra parada. personalidade dos personagens. E eles conseguem falar, o que significa que a gente só tem um monte de zumbi palestrinha aqui, eles não calam a boca. E também nem é muito claro como eles funcionam, porque às vezes eles conseguem matar uns zumbis com um tiro na cabeça, às Como Marvel Zombies vende tanto, sendo que todo mundo que leu falou que é ruim, todo mundo que leu... Não todo mundo, mas a maioria das pessoas que leu Guerra Civil falou que é ruim também. Assim, é considerado uma das sagas mais conhecidas da Marvel. É isso. vezes não, e é isso. E eu gosto da presença do Necronomicon aqui. Mas vamos acontecer naquele What If animado, foi isso que eu quis dizer.
Essa foi a animação que eu pensei. Nesse arco ele vira mais um personagem, ele começa a ter falas, ele negocia com o Ash, eles até trabalham juntos em algum momento. E o final, na verdade, é uma piada boa, que o Ash escapa do universo dos zumbis da Marvel e vai parar no universo dos lobisomens da Marvel. Eu esqueci disso. Passado. Bem, os zumbis da Marvel aqui encerram o que é a primeira saga dos quadrinhos do Evil Dead. Por que eu não mencionei isso Eu diria que metade das sagas mais conhecidas da Marvel são ruins ou mais. Provavelmente. ainda, mas esses quadrinhos do Army of Darkness são divididos em 4 sagas. Mas nesse vídeo eu vou falar das 2 primeiras e na parte 2 das outras 2 e das one-shots. Antes de entrar na segunda saga, porém, eu vou falar de um quadrinho que lançou entre as duas, que é um compilado de historinhas que foi feita para complementar a história principal. E o nome é A Noite Mais Densa eu consigo ver como Apocalipse Zumbi, tanto por causa da Nash quanto pelo jeito que os zumbis agem. Sim, Noite Mais Densa, tipo... Os Lanternas Negros podem ser vistos como zumbis, mas eles não são bem zumbis. Eles são mortos-vivos, mas não funcionam exatamente como zumbis. Então não, eu não conto. Os Contos do Army of Darkness. Segue aquele modelo Hellraiser de quadrinho. DC Death Metal não tinha zumbis? Tinha. Só que é um rolê todo mais loucão. É um livro com 6 one-shots. A primeira é uma história que é mais ou menos necessária, porque lá no começo da saga, a Sheila só apareceu no presente do nada sem muita explicação, e aí tem essa história pra explicar como ela chegou lá. A segunda é uma parada bem simples também, é o Ash indo pro túmulo da Linda pra pedir desculpas. E não tem luta aqui, não tem Deadite, é só isso mesmo. E surpreendentemente, eu gostei dessa. Não só ela é diferente, como ela mostra um outro lado da personalidade do Ash. A terceira história é uma comédia mais direta, que é focada no figurante que tá chicoteando o Ash no começo do Army of Darkness. A história é só ele sendo zoado pelos amigos mesmo, não tem nada demais. Depois tem uma história que é sobre o Ash casando com uma mina Eles são desmortos, mas não necessariamente zumbis. Tipo isso que o Eric falou mesmo. aleatória que ele se apaixonou, e aí ela vira um Deadite no meio do casamento, mas é revelado que o casamento foi um pesadelo do Ash. Aí ele acorda e discute com a mulher e vai embora. Então basicamente nada acontece na história, é só o Ash sendo um cuzão com uma mina aleatória completa, e ela não acrescenta em nada. A próxima é uma boa ideia que foi mal executada, é o Ash indo visitar os pais dele, mas a casa dos pais vai lentamente se transformando na cabana na floresta. Parece que é uma armadilha dos Deadites, mas a história meio que só acaba. O Ash mata a mãe Deadite dele e fica ele trocando uma ideia com o pai enquanto segura a cabeça da mãe, e o pai achando tudo super normal. Sei lá, eu não entendi nada. A última dessas histórias é sobre uma mina que pega carona pra fugir de casa, só que o motorista que dá carona pra ela é um Deadite. E aí o Ash pula... Tem muito Deadite nesse universo, né? Tem uma quantidade avassaladora de Deadites nesse universo. No carro, luta com uma gangue de motociclista possuído e vai embora. E no final a mina só fica lá com cara de nada e fala, melhor só voltar pra casa mesmo, né? Que mundo doido. No geral, esses pontos foram bem fraquinhos, a maioria deles não acrescenta nada pra história como um todo, e os que têm ideias boas não aproveitam elas tão bem. Agora a gente vai pra segunda saga grande dos quadrinhos do Evil Dead, e se vocês acham que esse rolê tava aleatório antes, agora a parada vai piorar. Army of Darkness From the Ashes. O que Só sei que essa discussão toda de Apocalipse Zumbi me lembrou de Crossed, e agora estou tendo novamente. Crossed é zumbi com mais choque velho do que normal. É meio não, muito paia, mas tudo bem. rola é que depois de passar por vários mundos diferentes, o Ash conseguiu voltar pro mundo dele, só que é claro, ele foi pra um mundo pós-apocalíptico distópico. Sem sacanagem. The Ashes. O que rola é que depois de passar por vários mundos diferentes, o Ash conseguiu voltar pro mundo dele, só que é claro, ele foi pra um mundo pós-apocalíptico. Claro. Dá pra ser mais choque velho? Sim. Sim. O Crossed é Zumbis 2, basicamente. É Zumbis 2. Distópico. Sem sacanagem, esse já é o 4º pós-apocalipse que acontece nesses quadrinhos. Acho que muita coisa nesses quadrinhos acaba caindo numa falta de ideia generalizada, porque os vilões são sempre iguais, eles podem ser demônios ou criaturas diferentes, mas o objetivo deles sempre é vou aniquilar todos os humanos e conquistar a Terra. O que rola é que Evil Dead agora virou Mad Max. Tem uma legal. Isso é vibes. Sequências de ação em cima de carro e tem várias tribos bizarros de gente mutante e Deadites andando por aí que o Ash tem que enfrentar. O líder nesse mundo distópico é o Ash do mal, pra variar, e pra derrotar ele, o Ash precisa unir um time de 4 almas. E aí entra outro problema grande que eu tenho com esses quadrinhos a partir daqui, porque parece que quem escreveu isso tudo não conseguiu fugir dos quadrinhos de super-herói. Isso é uma coisa que eu percebi nos quadrinhos do Hellraiser também, que tecnicamente são quadrinhos que são pra ser uma coisa de terror ou de terror comédia, mas que acabam sempre caindo nessa história de, olha, é um grupo de pessoas, cada uma tem um poderzinho diferente, e eles se juntam pra combater um vilão que quer dominar o mundo. Tudo parece trama de filme do Vingadores, e quando isso começa a acontecer, eu perco o interesse no que tá acontecendo. Então nesse mundo Mad Max pós-apocalíptico, a trupe que o Ash tem que juntar é composta por um soldado bombado, por um velho cego profeta, por um padre que tem 4 braços que lança um Hadouken bíblico e se desintegra.
Isso é a melhor coisa que eu já escutei na minha vida. Um Hadouken bíblico. E ele só usa uma mão pra isso, porque ele tem 4. Qual que é o ponto? Aparentemente, e por uma prostituta que vira monstro, ou sei lá, ela tem dupla personalidade, talvez? Não sei, não faz diferença porque ela só tem 2 falas, ninguém explica nada e ela só morre igual bosta. F, mas parece um conceito legal. Todos os personagens aqui são estúpidos, não têm personalidade, e eu não me importo com nenhum deles. E sabe qual é o Nem o Padre Jesus Hadouken? objetivo do Ash aqui pra desfazer isso tudo? Pegar o Necronomicon e falar as 3 palavras, de novo. E falando em repetir as coisas, os personagens do Army of Darkness zumbis voltam a aparecer aqui e todos eles são despachados bem rápido. Claro. A única que é relevante no final é a Sheila, que ela é um Deadite até ela não ser um Deadite, aparentemente ela só consegue Eita! Eita! conseguia voltar ao normal quando queria, ela tava fingindo o tempo todo. O que acontece é que o Ash consegue derrotar o Ash do mal, mas Obrigado, Maurício. o mundo não volta ao normal, ele continua vivendo nesse mundo distópico. E é aí que acontece o próximo arco, que é o Army of Darkness The Long Road Home. É só uma imagem do Bruce Campbell. É um Photoshop do Bruce Campbell. Tá bom. Esse daqui, ele vai tão longe de Evil Dead que chega a ser engraçado. O que rola é que os dois estão nesse A aparência dele tá bem engraçadinha, né? O Ash tá engraçadinho aqui. mundo pós-apocalíptico, eles são capturados por uma tribo de mutantes e o Ash é obrigado a disputar numa arena lutando contra os gladiadores do chefão da região. Legal. É uma trama tão absurda que o Necronomicon é deixado de lado, nem tem mais Deadite aqui. O Ash eventualmente escapa da arena e é declarado rei de uma cidade escondida no esgoto, onde ele encontra um velho que, assim, esse velho teoricamente é do bem, mas se ele não tem o visual mais assustador de qualquer outra criatura desses quadrinhos, eu não sei quem tem. Mas ao mesmo tempo que tá rolando essa trama distópica, Eu não me incomodo com nada disso. Eu gosto dessa porra louca. Eu gosto de porra louca assim, eu tô ok. tem um vilão novo. Esse outro vilão é um cara singular, assim, ele é um vilão único, é um vilão que nunca apareceu antes. O que ele é? Ele é o um Ash. demônio que quer juntar um exército e Ah, destruir ok, tá. Eu acho que esse é o Ash em outra dimensão. De novo. a Terra. O time de super vilões que ele arranja são os 4 cavaleiros do Apocalipse, sabe? Morte, Guerra, Peste e a Filha do Diabo. Ok. Exatamente os 4 que a gente lembra e conhece, né? Tem um dos cavaleiros que os escritores não decidem se ele é Fome ou Peste, então eles só chamam ele alternado por esses 2 nomes durante a É o Fome Peste junto, né? Fome Peste, tá bom. história toda. No fim desse arco, todo mundo se encontra para uma batalha épica, mas o Ash consegue reescrever a história, porque ele tira o próprio sangue e faz um novo desenho nas páginas do Necronomicon. Eu não acho que isso deveria funcionar assim. Eu não sinto que isso... É o Peste, sim. Eu não sinto que isso deveria funcionar assim. O que é bem sem graça, porque não só essa batalha final não acontece, como o vilão principal, que é aquele diabão lá, não faz nada. Os capangas dele fazem tudo pra ele. É outra história dos quadrinhos do Evil Dead que no final o Ash mal interage com o vilão principal. Com o Ash usando o Necronomicon pra reiniciar a porra toda, a gente volta pro início com Army of Darkness, Home Sweet Hell. A gente vai rebootar Evil Dead de novo? A gente vai lidar com a cabana pela 45ª vez? Que eu achei uma das melhores aqui. O que acontece é que a história volta do zero Eu sabia! Porra! mesmo. O Ash tá trabalhando no S-Mart com aqueles mesmos Ah, ok. Então nós estamos do zero. É tipo do zero para as HQs. Então beleza. Então 1, 2 e Army of Darkness aconteceram. Tá bom. personagens lá do primeiro quadrinho. E a sacada que eu acho legal aqui é que o Ash não lembra de nada. Ele volta a ser o Ash normal do primeiro filme do Evil Dead, antes dele ser o herói canastrão. E Então não sei. isso é uma dinâmica nova, uma parada que não tinha sido feita ainda. E eu acho que os personagens secundários são bem escritos Tio Dano pode jogar na Mega Sena. Posso! aqui. Até esses personagens mais genéricos, tipo o Lemmy ou o Nerd, que eram bem qualquer coisa no primeiro quadrinho, nesse eu acho que até dá pra se importar com eles. Mas o mais legal que eu achei aqui é que é uma trama muito Porque as capas têm um traço e a história tem outra, mas isso é normal. Isso acontece em HQs. louca e é uma trama bem construída. Primeiro a gente tem os caras do governo que estão regulando eventos sobrenaturais. Tem outra trama aqui que é da Baba Yaga, um Sure! Baba Yaga, let's go! tipo de demônio, bicho-papão esquisito que quer recuperar as memórias do Ash pra o Ash poder levar ela pro Necronomicon. A trama que importa mesmo na real é sobre uma facção do inferno que são os próprios 7 pecados capitais. Tá. Eles são responsáveis por Nanatsu no Taizai! punir todos os pecadores e eles precisam contratar um novo preguiça e eles acham que o Ash vai ser Foda é HQ quando uma página tem um traço e outra página tem outro. Aí talvez seja o problema.
Mas depende. Eu nunca vi algo assim, não sei. O preguiça ideal. Eles até têm um visual legal, eles se vestem com uns trajes de couro, num estilo meio sadomasoquista. Sure. Tem umas deformidades, umas torturas ali. Eles são literalmente cenobitas. Eu ia falar, esse aqui em particular é igual ao Cenobita, mas tudo bem. Esse também, né? Esse é igual ao Cenobita. Mas por que o orgulho é assim? Por que eles são... O que tem de muito... Muito... Por que o Luxúria é o único que não é tão... sadomasoquismo? Que porra de designs são esses agora que eu paro pra pensar? Luxúria que deveria estar... Enfim, foda-se. É isso. É isso que eles são. Olha a cara desse filho da puta. Ele é o Shatterer do É o Shatterer, sim. Hellraiser, purinho. Quem diria que os quadrinhos do Evil Dead também iam virar quadrinhos do Hellraiser? Salve, Mostarda. Tu resolveu Não, Pinhead. Não, agora não. Sai. Sai que esse vídeo nem é seu. Sai daqui. Ok. Não, hoje não. Tá bom. Todo dia. Tchau. Isso, cara. Mas esses 7 pecados capitais são um grupo de vilões que é bem estabelecido até. A maioria deles tem uma historinha de flashback que explica quem eles eram quando humanos e por que eles foram escolhidos pelo inferno. As verdades de pecados capitais são de Fullmetal me conversa o contrário? Não quero. E o mais bolado deles, que é o Ira, acaba sendo o grande Foi a primeira vez aqui na live, né? Você tá pensando em ver a segunda temporada de Devil May Cry? Não. Depois que o Metal Alchemist, ninguém mais acertou nos 7 pecados. Alguém deve ter acertado, eu só não lembro. Tá tudo certo. vilão da história. Ele é bem apresentado também porque tem um suspense, ele é mencionado várias vezes antes de apresentarem ele de fato. Todas essas tramas acabam se juntando em um lugar que é uma Hell House, uma casa que tem um portal aberto com o sobrenatural. E o Ash acaba não tendo escolha, então ele pede Rejetaram a recompensa de ponto lá em cima? Rejetaram quem? Foi o Santos. Beleza. O que você quer? Gastei meus 10 capão pra pedir vídeo. Só preciso dizer o nome do vídeo? Sim, diz o nome do vídeo. E aí eu ou alguém, tipo, salva o nome do vídeo aí e me manda pra mim, pra eu botar na fila. É isso, é só isso mesmo. Eu vou estar vendo o vídeo aqui, então, tipo, algum mod, se puder, tipo, copia e manda pra mim. pro Necronomicon restaurar as memórias dele, e o Necronomicon tá lá escrito em fonte Papyrus. É isso aí, gente. Nem o livro dos mortos A música de Berserk Curse. A gente já escutou essa, Dou. A gente já escutou essa música aqui em live em algum momento. Se quiser, a gente escuta de novo. Spoiler, eu não gostei muito dela, não. Mas se quiser, a gente escuta de novo. o livro todo poderoso conseguiu escapar desse raio dessa fonte. Mas o interessante é que no final, depois que eles matam o Ira, ele e os outros pecados capitais resolvem a situação de uma maneira pacífica, eles só conversam tudo e vão embora. No geral, eu gostei muito dessa história. Talvez tenha sido a melhor até agora, e ela nem teve tanto de Evil Dead assim. Foi uma história bem bom. viajada, ela emendou 4 tramas diferentes de um jeito muito bom, teve personagens bem desenvolvidos e um final satisfatório. Depois dessa história boa e criativa, a gente volta pro vamos E o Papyrus. repetir o filme 3 pela 5ª vez. Yay! Bora! Com King for a Day. Essa one shot é basicamente uma justificativa pra Sheila sair da história. Tá o bom. Ash e a Sheila voltam pro passado, pro castelo Kandar, descobrem que deu tudo errado, todo mundo morreu, os personagens do Army of Darkness voltam zumbificados pela 4ª ou 5ª vez já, e no final eles conseguem reviver o irmão da Sheila, e o Ash deixa ela no passado com o irmão porque é mais seguro do que acompanhar ele. Essa história é muito contraprodutiva assim com o resto da continuidade, porque não só ela tem um Deadite do bem, que tem consciência e ajuda os personagens, Muito normal, sim. como os personagens conseguem chantagear o Necronomicon pra reviver uma pessoa na moral. Isso são 2 coisas que seriam muito úteis em outros momentos dessa Bastard Batra, Blue Lock, parte... Barcha. Eu posso pedir pra não ser isso porque eu não cheguei nessa parte de Blue Lock? E o Oni dá spoiler? Eu posso pedir outra porque eu não cheguei nisso em Blue Lock. história toda, mas que, claro, ninguém nunca mais menciona que isso foi feito. O próximo arco da história é o Hellbillies and Dead Necks. Eu gosto do começo dessa, que o Ash é um cara solitário que tá Hellbillies e Dead Next é um bom nome. vagando por aí, tentando Do que diabos da Evil Dead? É a 10ª vez que eu viajo no tempo. As HQs são porra louca mesmo, é a vida. destruir o Você lê Blue Lock? Leio. Eu tô no capítulo 50 e pouquinho, então não cheguei ainda nos times se formando. Necronomicon. O mal do Necronomicon aqui tá muito mais contagioso, só esbarrar Achei que você não gostaria? Por que vocês acham que eu não gostaria de Blue Lock? Blue Lock é legal. Eu gosto de coisa estúpida. Blue Lock é estúpido. Blue Lock é o baque dos mangás de futebol. Porra, é assim mesmo. em qualquer coisa, já fica contaminado e vira um Deadite. O Ash então vai pro topo de uma montanha, enterra o livro, só que o que ele não sabe é que ele enterrou o livro em cima de uma nascente de um rio, o Necronomicon então contamina o rio e contamina toda uma cidadezinha próxima e a fauna local. 50 e pouquinho é qual arco? Já chegou no sub-20 não, né? Não, os jogos 3 contra 3. Aquele campeonato 3 contra 3. O Ash então vai ter que lutar com várias coisas, como esquilos e ursos Deadites, Legal.
além de toda a cidade. Mas olha só, um desses Deadites está usando um boné da banda de melodic death metal sueca Soilwork. Bala, na verdade. Achei relevante essa informação. Achei bala. A história é de boa, acompanha o Ash tentando sobreviver junto com os jovens Você aleatórios. acha que você não gostaria, e isso não, ironicamente, foi um pensamento meu em alguns momentos? Eu gosto de coisas escrotas, gente. Eu gosto de coisa idiota. E como eu disse, eu vi Blue Lock como literalmente Baki, só que é um mangá de futebol. É, Baki sendo tipo KKK, bora fazer uma pseudo-paródia de artes marciais, é quase isso que acontece com Blue Lock. Então tudo certo. Até chegar na casa dos caipira local ali. Porque ele encontra uma família meio Então a partir que Saga e Barojo estão no mesmo tipo, eu não lembro qual partida eu tô, vou ter que rever parte do arco. torta ali das ideias, o que inclui um personagem que é um cara muito grande, mudo, que bate nos outros com corrente e se veste igual um lutador mexicano. Ele Vibes. nunca é explicado por que ele é assim, é só um cara muito peculiar que tá ali que não combina com o ambiente. Essa parte toda da família eu acho muito desinteressante porque é um drama genérico de zumbi. É a família Baki se eles marcassem pelada. Pior que uma pelada dos personagens de Baki seria a coisa mais alta do mundo, né? que mora na fazenda e tá mantendo os parentes presos porque acha que pode ter uma cura e não vai deixar ninguém matar os parentes zumbis deles. Eu acho tudo isso tão chato e não muito apropriado pra Evil Dead. Vale. Sei lá, cara, eu não tenho paciência. Se fosse pra ler isso, eu ia ler o Walking Dead, que tem em todo Baki não é um anime que o tanquinho dos caras tem outro tanquinho? Sim. A bola é o Oliver! Fuck yeah! Calma aí. A bola da pelada de Baki aqui. A bola da pelada de Baki. Vambora. Let's go. Let's go. um arco que é exatamente esse drama. A parada fica mais séria aqui quando um dos Deadites que aparece é um cara azul chamado Profeta do Inferno. É um Tá personagem que nunca apareceu antes, Pra mim ele é roxo. Mas tudo bem. mas o quadrinho tenta justificar com esse é um Deadite especial, que ele só aparece quando o Necronômico tá prestes a vencer. Os caras estão tentando meter essa depois de já ter acontecido 5 apocalipses diferentes nessa terra, onde Não foi em terras diferentes? Foi em terras diferentes. Baki é o anime onde tem o personagem que nocauteou um terremoto. Ele não nocauteou um terremoto, Eric. Não foi isso que o Yutiro fez. O que aconteceu é, Yutiro ia lutar contra o Baki, e aí estavam prestes a lutar, e aí tava acontecendo um terremoto do nada, veio um terremoto do nada. E o Yutiro ficou puto. Ele ficou muito puto, porque ele tava muito hypando essa luta, ele queria muito lutar contra o Baki. Então ele deu um socão na terra e vibrou ela numa frequência contrária à do terremoto, que fez o terremoto parar. Caralho, não, é o Yujiro, não o Yutiro. É outro. Então ele só, tipo, sei lá, as placas tectônicas estavam indo pra um lado, ele só moveu pro outro mesmo. Acontece. o Necronômico venceu. O plano do Profeta é Não foi isso, mas foi isso. Foi mais isso que não foi isso, que eles não explicam. Ele deu um soco no chão e parou, o que imagina foi isso. Que imagina que, tipo, ele moveu a placa tectônica pro outro lado pra parar, porra, foda-se. Como? Não sei. capturar o Ash, que é o escolhido, e vomitar um monte de barata na boca dele pra ele conseguir transformar o Ash no Profeta do Inferno. Mas a transformação não Dano, acho que você tem que abrir Baki na Versus Wiki. Na Versus Wiki eles dão uma segurada. Eles dão uma segurada em coisa de Baki em Power Scaling. Por exemplo, tipo, calma aí. A gente ainda tá vendo isso aqui, mas só pra, né? Calma aí. Musashi. Não, vai o Baki mesmo. Baki versus Wiki. Aqui. O Baki. Tier 9C, 9B, Pós-Gaia, 9A, Gokujatsu. 9A, Pós-Shiretsu. Então, tipo, o que exatamente é tipo Tier 9C, 9B, 9A mesmo? Ele não nocauteou o terremoto, ele deu nocaute numa placa tectônica. Muito mais normal, sim. Ah, tá. 9C. É tipo. Rua. Qual que é o que tá aqui? 9B, 9A. 9A. Então era 9A, o que é tipo. Pequeno prédio. Então. O nível do Baki é pequeno prédio. Beleza. O nível do Baki é pequeno prédio. O narrador do Baki não mente, tá? O narrador do Baki não mente.
O Bak deu um... Cadê? O Bak deu um jab na velocidade da luz. Tipo, o narrador não mente. Tipo, a ideia da narração não mente, tá ligado? O soco do Bak foi canonicamente na velocidade da luz. Então tipo... Então escolher outra música? Eu tô bom de Bak! O soco foi, tipo, mais rápido que a luz, tá ligado? Então, tipo... Tá ligado? A galera meio que dá um play no Bak. O que é normal, eu acho, mas é a vida, né? Deixa eu ver o que o Santos falou. Cadê? Pelo espada do Henrique Mendonça, tá bom. Pela espada, Henrique Mendonça. Tá. Salvei. Pronto. Podemos voltar pra cá. Não é completa porque os Qualquer coisa, a velocidade da luz já explode uma lua no mínimo? Sim, por isso que eu gosto. personagens secundários conseguem salvar o dia. O próximo arco é outro one-shot que se chama A Vingança de Montezuma, e esse foi um que foi difícil de encontrar. Por Olha, Spawn. algum motivo ele não estava junto com os outros, nos lugares onde eu encontro os quadrinhos geralmente, mas a instituição Blogspot Suspeito em espanhol nunca falha, Hell yeah. então eu consegui Por isso Spawn ali. encontrar esse quadrinho traduzido Vagabond é melhor dos 3 cenas que existem? Eu ainda sou time Berserk, mas Vagabond tá perto. para o espanhol. E faz até sentido ela ser uma edição bastante ignorada, porque ela não é nada mais do que um filler. São 3 amigos que a gente nunca viu antes viajando para explorar um templo mexicano escondido que fica numa montanha que é chamada de a Bunda dos Deuses. Um desses amigos é o escolhido do México, aparentemente, mas ele morre em 2 segundos quando ressurge o espírito do Montezuma, o antigo rei azteca, e aí Bak causou um terremoto levando um soco fazendo Shadowbox com o Yujiro Imaginário? Sim, é incrível. um velho aleatório invoca Você não fez um vídeo reclamando da velocidade da luz em história? Sim. Pra mim, esse soco aqui do Bak devia ter aberto. Quando o Musashi desvia, que se não me engano ele desvia, devia ter aberto, tipo. Devia ter destruído a Terra. Não a Terra, mas tipo. Devia ter causado o shockwave que a porra de um jab na velocidade da luz causaria. Eu acho meio paia não ter causado isso. Então é tipo. O que significa ser na velocidade da luz? Nada. Nada de verdade. Mas se você quiser fazer power scaling, ter uma wake de power scaling, você tem que levar em consideração que isso aqui aconteceu, tá ligado? Entende? Teoricamente teria que dar uma explosão atômica? Sim. Por isso que eu digo, tipo, não precisa botar aqui da velocidade da luz. Mas se você botou, então coloca no power scaling essa porra, né? o Ash mata o Montezuma com certa facilidade, e Vibes. eles são cagados pra fora da bunda dos deuses. Vibes. Isso foi besterol demais até pra Evil Dead. E o arco que vem depois desse, de novo, é outro filler, esse se chama Water Everywhere. Ok. Água em todo lado. A trama é bem básica, o Ash tá caçando uns carregamentos de água infectada que foi engarrafada e vendida pela Vila dos Deadites lá da Tipo esse queixo do Ash, eu sinto que estão fazendo de piada esse ponto. outra história. Ele encontra essa água, joga ela no misturador de cimento, que faz um Deadite de concreto que é facilmente derrotado. Isso é uma subtrama. O que acontece na trama principal aqui é que o Ash se apaixona por uma mina aleatória e ele descobre que ela é uma súcubo, e aí ele mata ela e enfim, não tem muito mais o que ver aqui. Tá bom. Cara, acho que pelo atrito, apenas o jab na velocidade da luz daria uma explosão atômica, ou incendiado loucamente a atmosfera, mas posso estar falando merda. É por isso que eu não gosto, tipo, velocidade da luz em obras. Velocidade da luz é uma coisa tão absurda, tão ridiculamente absurda, tão absurda, que se você fala qualquer coisa for na velocidade da luz ou mais rápido que a luz, eu fico tipo... Não é tão mais legal você só, tipo, falar que é um bocado mais lento pra ter pelo menos essa base de que o quão absurdo é a velocidade da luz? Sei lá. Então a gente chegou no final épico dessa saga, o último arco que eu vou comentar. Cara, não ligue pra Versus Wiki. Segundo eles, o Joe Yabuki ganharia do Bak no início da obra. Qual o início da obra? Qual o início da obra? O Bak, com 13 anos, no primeiro capítulo canônico, tipo, em questão de timeline, primeira vez que a gente vê o Bak, ele tá surrando 30 pessoas. Ele vence 30 pessoas de, tipo, 20 anos cada na porrada. Tá ligado? Tá aqui, que o nome é Liga da Luz Unidos. É claro que é outra trama de um time de super-herói com poderzinho lutando contra um vilão que quer dominar o mundo. O que rola é que o Ash tá possuído pelo Profeta do Inferno, e isso eventualmente vai destruir o mundo, a não ser que ele reúna essa Liga da Luz. Na quarta vez que acontece? Tá. Como falou, eu acho que coisas muito rápidas são legais. Mas seria mais legal se tivesse, tipo, velocidade da luz realmente ser tão impactante quanto deveria ser. Danos em velocidade da luz, Bak tem velocidade da luz, logo Bak é uma merda inelegível. Yes.
que consiste em vários protetores, pessoas com poderes que protegem cada continente da Terra. Esse time de especialistas é Brad, o lobisomem, que é o cara que recebe mais destaque aqui. Apesar de que toda a existência dele é uma piada, porque ele é o protetor americano, mas ele é encontrado em Londres, o que faz dele um lobisomem americano em Londres. Maurício! Ele serve como professor enredo da história porque ele carrega o diário do avô dele que explica o roteiro. E quando isso acontece, o quadrinho vira os trechos do diário do vô, o que Tá bom. eu acho que é um toque legal. Depois dele tem uma mina que é uma necromante grega. Ela tá possuída por um espírito, então o Ash e o lobisomem têm que exorcizar ela antes dela entrar no time. E no começo parece até que esses personagens vão ser uma junção de vários gêneros do terror, tipo lobisomem, exorcismo. Eu achei que isso ia acontecer e eu tava achando divertido, mas é claro que não é isso. Até aconteceu com o moço da Antártida também. O maluco é um construtor genial, uma mente brilhante da ficção científica, mas ele tá lá sozinho no meio do gelo lutando contra alienígenas, então dá pra Não é pra ser. Inimigo do mundo? enxergar como uma referência ao The Thing. Exato. Mas os outros integrantes do grupo são só um monte de X-Men com desconto. Tem um cara que é o Anjo, e Tá bom. ele é só esse mesmo, o Anjo É caído. o treco, sim. Tem o Lagartão australiano, que é assassinado em 2 segundos e o filho criança dele acaba entrando no time no lugar. Tá bom. Tem a mulher africana que joga fogo em tudo e que não consegue matar um único zumbi em todos esses quadrinhos. Tá bom. E na América do Sul tem o Chupa-Cabra. Eu achei irado quando eu vi isso. Eu falei, caraca, o Chupa-Cabra vai ter uma participação aqui, que crossover inesperado, né? Mas não aconteceu, porque quando eles chegam lá, o Chupa-Cabra já tinha sido assassinado. É claro. É óbvio. Como sempre, são os escritores americanos cagando na cabeça da América Latina. Inclusive, a primeira reunião oficial dessa Liga da Luz acontece Por instante pensei que ia ter o Chupacu e já tava criando rap. Eu pensei também em Chupacu, sim. Fico feliz que não foi o único que pensou em Chupacu. no Rio de Janeiro. E eu tava pronto pra fazer alguma piada A rola dele parece um bambu. Eu tenho medo do comedor de cu. com isso, mas não dá nem pra tirar nada daqui. Eles não vão nem ver o Corcovado. Eles vêm pro Rio de Janeiro pra aparecer dentro de um apartamento só e depois vão embora. É bem decepcionante. O que o Ash não sabe é que ele tá juntando essa liga de super-herói aqui pra caso o Profeta do Inferno consiga tomar posse do corpo dele, a liga tem que matar ele. Aham. E toda essa trama do Profeta é muito mal explicada. Porque o que rola é que quando o Ash dorme, o Profeta assume o corpo dele e começa a fazer merda por aí. Só que isso também é uma contradição, porque a edição passada lá, que o Ash tá namorando a Sucubo, mostra o Ash dormindo e isso acontece quando ele já tá possuído. Isso parece muito chato, tá? Eu só quero deixar claro. Essa história em si, essa história aqui que a gente tá vendo até agora, nesses 2 minutos, parece a mais chata até agora de todos. E ela é a última. É muito longa. Ela parece um saco. Então era pro Profeta tá ali, mas não tá. Parece até que os escritores pensaram nisso depois, né? Mas eu não mencionei os vilões secundários ainda, né? Que são péssimos. É um grupo de gente sem rosto, uns assassinos mascarados, que são um grupo militar genérico, chato pra cacete, e meio onipresentes também. Eles sabem onde os protagonistas vão estar para atacar eles, mesmo isso não fazendo sentido. A reviravolta aqui é que eles são uma agência do governo que a gente descobre que é aquela agência que foi formada alguns quadrinhos atrás com todos os personagens secundários com os quais você não se importa. E aqui os quadrinhos querem mostrar Não tão bom quanto seria o dinossauro, mas quase. Se vocês querem, tipo, literatura clássica algum dia, é só ler Professor T-Rex Teaches Me Gayness, tá ligado? É só ler isso. Então, enfim. que no final eles estavam bem intencionados, eles só queriam salvar o Ash dessa Liga da Luz que estava se juntando pra matar ele. Só que os bem intencionados estavam lá invadindo o Vila e matando gente inocente, né? E o final dessa história é só um monte de eventos sem sentido, não dá nem pra levar a sério. Porque esse pessoal todo, Muito bom que esse X tem, tipo, 30 minutos de tangente? Sim. os protetores que manjam do sobrenatural, ficam 6 edições procurando um Por que tu não põe essas obras de arte pro clube de leitura? A gente pode ler Chuck Tingle no clube de leitura, na verdade. Seria engraçado. jeito de tirar o demônio de dentro do Ash e falhando. E aí no final o cara nerd lá da loja de conveniência, que teve contato com o Necronomicon uma vez há muito tempo atrás, ele consegue fazer um ritual rapidinho pra tirar o demônio de O que é que a gente a próxima leitura do ônibus? boa de dentro do corpo do Ash. A parada é que o nerd sabendo fazer isso não tem nem motivo pra eles ficarem se escondendo atrás de um exército particular ou pra matar a galera da liga, né, os protetores. Tudo que eles precisavam fazer é mandar uma SMS pro Ash falando: aí cara, eu sei como tirar o demônio de você, chega mais. E é uma reviravolta dupla ainda, porque a galera era amiga, mas o líder deles, o general, era do mal o tempo todo. Então ao invés de matar o demônio
demônio no corpo do Ash, ele mata o espírito do Ash. E aí o demônio profeta consegue tomar o corpo do Ash e o cara faz isso por quê? Porque ele quis quebrar a profecia para mostrar que os humanos estão no controle e não o Necronômico. E fazendo isso, ele mata toda a humanidade, porque é um cara genial. O profeta do inferno então mata todos os personagens secundários pontas soltas que são completamente inúteis. Quem sobrevive é o lobisomem, a mina dos fantasmas e o cara do The Thing. E o resultado disso, vocês não vão acreditar. Não acredito. Acontece mais um apocalipse. É isso daí. É o Yay! sexto apocalipse, talvez? Eu não sei, mas é isso. O mundo Meu Deus, que história chata. Que história chata! Puta que pariu! tá acabando de novo. E o jeito que os escritores resolvem esse apocalipse, essa história toda, é muito preguiçoso. E o Ash só vira pro cara da tecnologia lá da Antártida e fala: Ô, constrói uma máquina do tempo aí. Cara, Não! Mas quando o Grant Morrison pega a máquina dos milagres pra responder crise final, aí pode, né? sei lá, só é muito fraco, porque não é nem a primeira vez que esse quadrinho usa a Eu volto ouvindo que teve The Thing em Evil Dead, teve The Thing em Evil Dead, sim. parada do vamos voltar no tempo pra desfazer tudo. O lobisomem, a necromante e o fantasma do Ash voltam no tempo pra tentar consertar as coisas, enquanto um exército de zumbis ataca a porta da última resistência deles no futuro. E pera aí, essa não é a exata trama daquele filme do X-Men do Dias do Futuro Passado? Sim. E esse filme não é inspirado num quadrinho que veio nos anos 80? Não bastasse esse final ser uma bosta, ainda é plágio. No Juro. fim das contas, o espírito do Ash do futuro possui o Ash do passado e impede ele de fazer merda, e eles conseguem consertar a linha do tempo e impedir o apocalipse. Mas Eu adoro, tipo, consumir uma história cujo final dela é nada que você leu realmente aconteceu. Adoro. Eu não sinto que eu perdi meu tempo nem nada do tipo. sei lá, cara, esses quadrinhos do Evil Dead tentam ser grandiosos demais e isso prejudica muito. Quando você começa a sua saga toda de quadrinhos com um apocalipse já, você faz com que apocalipses subsequentes percam um impacto, porque Verdade. eles já escaparam. Life is a journey. Vão escapar dos outros também. É a mesma lógica do Dragon Ball aqui. Sempre Calma, tá? Calma. Vamos com calma. Meça suas palavras diante da minha presença. parece um vilão super foda que mata todo mundo na Terra, mata a galera toda, matou o Kuririn outra vez. Só que, cara, a primeira vez que você vê o Kuririn morrendo, pode ser uma coisa impactante, porque, cara, é um personagem que você acompanhava ali, ele morreu. Mas na terceira vez você já tá pouco se fudendo, porque O Kuririn morreu. É injusto o bagulho que falam do Kuririn, tá? É muito injusto isso que falam do Kuririn, porque vamos lá. Morreu no clássico. Choque, beleza, voltou à vida. Morreu no Z, na saga do Freeza. Caralho. Tipo, ele não podia ser trazido de volta por causa da limitação das esferas do dragão, mas acontece como a dinâmica Z pode. Ok, tá bom. Agora fudeu, né? Mas agora fudeu. Agora fudeu 100%, né? Agora fudeu, agora tamo na merda. Fudeu. Quando o Kuririn morre, no final da saga Buu, quando todo mundo morre! É isso. você sabe que ele vai morrer e vai voltar depois, eles vão arranjar um jeito de trazer ele de volta. De novo, tipo, quando acontece, das duas vezes que acontece, é tipo impactante. É porque a terceira acontece quando todo mundo morre. Então é isso, não dá pra fazer 3 apocalipses por edição igual eles fazem aqui. Eles estão literalmente banalizando o fim do mundo e eu não consigo me importar com mais ninguém nesses quadrinhos. Vai. E é isso, pessoal, nessa nota super positiva que eu vou encerrar a parte 1 dos quadrinhos do Evil Dead. O melhor quadrinho foi aquele com os cenobitas e o pior quadrinho foi o da montanha que caga todo mundo no final. Se for considerar o futuro do Trunks, mas ele não conta. Se considerar GT também, ele morre lá uma vez, eu acho. Ou do Cachorro Quente, os dois foram horríveis. Eu não tenho ideia de quando vai sair a parte 2, provavelmente daqui a alguns meses, porque eu nem comecei a ler os quadrinhos dela ainda. Tá bom. Mas vamos ver o que vem por aí, né? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Bom vídeo, não xingue Dragon Ball. Nunca na sua vida. Não pode, proibido. Eu não permito. Eu não permito, porém, bom vídeo. Os quadrinhos de Evil parecem algo que eu não tenho nenhum interesse em ler. Achei meio boring. Diria eu mesmo ser um pouco boring. Dragon Ball Super é uma bosta? Não, aí pode. Aí eu permito. Aí eu permito mesmo.